Senhoras e senhores, ele é mestre e bacharel em Economia pela PUC Minas, participou do programa executivo STC Habilidades, Ferramentas e Competências da FDC, em parceria com a Kellogg School of Management, nos Estados Unidos, e também do colóquio sobre aprendizado centrado nos participantes da Harvard Business School, nos Estados Unidos. É professor adjunto da Fundação Dom Cabral FDC, atuando em diversos programas de desenvolvimento de executivos e empreendedores. É palestrante sobre proatividade de mercado, marketing proativo e inovação, e é membro do Centro de Inovação da FDC. Foi gerente do programa Pós-MBA, uma parceria entre a FDC e a Kellogg School of Management. Foi também coordenador científico do Grupo de Intercâmbio Temático em Marketing, Centro de Tecnologia Corporativa, CTE, da FDC. Possui ampla experiência em marketing e estratégia corporativa. Senhoras e senhores, para proferir palestra sobre o consumidor da era 4.0, o apogeu da experiência, com as nossas boas-vindas, convidamos à frente o professor Leonardo Araújo. Muito bom dia a todos vocês. Em nome da Fundação Dom Cabral, eu gostaria muito de agradecer o convite, que muito nos honra. Eu tenho um prazer enorme estar falando com uma indústria que passa pelo menos 30% da nossa vida em contato com o consumidor final. Vocês têm esse privilégio, e para falar de experiência do consumidor, nada como a gente conviver diretamente com ele, esse privilégio que vocês têm. Eu vou tentar rapidamente abordar esses 3 temas com vocês, num tempo que eu acabei de pedir a mais aqui à organização, me falaram em 10 minutos, eu falei, vai ser impossível falar em 10 minutos sobre esses 3 temas. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre a experiência do cliente, por que disso, a gestão dessa experiência e, finalmente, quem é o consumidor 4.0. Muito bem. Inegavelmente, nós vivemos num mundo onde temos que falar de experiências. E por que isso? Por que a experiência se tornou tão importante? 24 horas por dia, vocês pensam em colchões, em produto. Nós temos que começar a pensar a experiência, e vocês sabem disso, a experiência que esse produto traz na vida das pessoas. Muito bem. Bem, este é o mundo da empresa, todo mundo conhece, este é o mundo do cliente, né? Esse mundo, fundamentalmente, ele é formado de 3 coisas. O cliente é formado de percepções, é formado de relacionamentos e de experiências. As empresas que entendem bem essas 3 coisas são as empresas vencedoras, e principalmente na era 4.0. A gente vê um hotel como o Ibis, que é um hotel que não está numa categoria premium, falando de experiência, porque ele sabe o tanto que é importante você ter, num hotel, um bom lugar para relaxar e descansar, né? Nesse momento tão importante na vida de todo mundo. A experiência, na verdade, ela entra em cena porque nós temos a tecnologia da informação mudando várias coisas no panorama de consumo, né? Os consumidores são cada vez mais interconectados, nós acessamos facilmente várias bases de consumo, marketplace, nós montamos produtos junto com as empresas, fazemos co-criação, então a tecnologia da informação ela passa a ser algo fundamental para poder mudar todo esse panorama. Nós temos 4 vertentes que mudam, de fato, o mundo, né? Vocês sabem disso. A primeira vertente é a internet, ela mudou completamente o mundo. Nós temos os dispositivos móveis. Em 2007, Steve Jobs mudou a face da Terra de consumo quando colocou na nossa mão um smartphone. Isso mudou completamente o comportamento de consumo. Nós temos uma evolução exponencial de tecnologias digitais, cada vez mais é mais fácil a gente agregar experiência aos clientes através de tecnologia, e a computação nas nuvens, que torna o acesso à tecnologia muito mais em conta do ponto de vista econômico para todas as empresas, né? Muito bem. Entra em cena a inteligência artificial. Nós precisamos entender a inteligência artificial como uma aliada para a gente oferecer cada vez melhores experiências aos nossos clientes. Eu espero, por favor, que vocês jamais digitalizem colchão. É bom demais dormir num colchão. Mas vejam experiências que já existem, por coincidência, do próprio Ibis. Mas, enfim, a gente pode alavancar experiências dos clientes, né, com essa tecnologia acessível a todos. Muito bem. A experiência do cliente, então, de fato, é um novo campo de batalha, onde as empresas
vencerão, as empresas vencedoras serão aquelas que vão oferecer, além de bons produtos, a indústria brasileira de colchões faz excepcionais produtos, né? Eu andei estudando um pouco o setor para estar aqui para falando com vocês. Nós temos aí uma boa qualidade. Agora, nós venceremos o jogo, além de bons produtos, oferecendo boas experiências. Muito bem. Como é que a gente faz essa gestão da experiência do cliente? Existem muito boas teorias, pesquisas sobre isso, bons livros, enfim. Existem boas práticas que vocês já têm para fazer essa experiência cada vez mais positiva, seja online, seja offline, enfim. Vamos falar um pouquinho, né? Como é que a gente gerencia essa experiência dos nossos clientes. Existem 4 campos que nós precisamos dar atenção a eles quando a gente fala em experiência de cliente. O primeiro campo, nós estamos falando de design. Nós estamos falando de design de colchão, nós estamos falando do produto físico, onde isso é preciso cuidar, e a indústria faz isso muito bem. Nós temos bons colchões que atendem das classes A a Z, de fato, né? Isso que a gente chama de um aspecto sensorial na nossa oferta de experiência. Depois nós temos uma experiência, isso aqui vale muito para as empresas de serviço, nós estamos falando de pessoas, processos e sistemas trabalhando em integração, para que a gente tenha, de fato, num contexto operacional, uma experiência favorável. Depois, num outro campo, nós estamos falando de acesso a informações. Hoje, no mundo google.com, todo mundo sabe tudo. Então, nós temos que dar informações para os clientes. E você sabe que tem um desafio tremendo, pelo que eu estudei, pelo que a gente percebe, de educar os clientes para trocarem o colchão. Nós não somos educados ainda para fazer isso, na minha visão. Acho que vocês têm muito a fazer e vocês têm consciência disso. Agora, esse novo momento que vocês estão vivendo de falar direto com o consumidor, então, assim, empresas proativas são aquelas capazes de educar o consumidor. Eu vejo a indústria já avançando muito, pelo que eu li, no marco regulador. No marco regulador, vocês já avançaram muito. É papel de uma empresa proativa a interferir de forma positiva, de forma legal, de forma lícita no marco regulador. Vocês estão fazendo isso muito bem. Essa etapa agora de falar com o consumidor, parabenizo vocês por essa iniciativa, porque nós queremos saber muito de colchão, cada vez mais, né? Entendo isso, dentro dessa questão das informações. E, ainda dentro dessa hiperconexão, a última parte é que nós podemos fazer junto com o cliente, é o que nós chamamos de cocriação de valor, né? Desenhar o produto junto com o cliente. O cliente ama quando as empresas convidam para o cliente montar o produto junto. Processo de inovação, design thinking, entrar mais na vida do cliente. Vocês têm esse desafio e já sabem dele, já estão percorrendo, com certeza. Muito bem. Nós temos que entender que quanto mais nós gerenciamos a experiência do cliente, mais seremos uma empresa centrada no cliente, que é o que nós chamamos de Customer Centricity. Então, nós temos 3 níveis para trabalhar a experiência do cliente. No primeiro nível, a gente atende necessidades. Ora, se eu quero um colchão básico, eu tenho um produto conforme, básico. Se eu quero um colchão num nível premium, eu também tenho um produto conforme, um produto de qualidade, um produto funcionalmente, né, que tem atributos tangíveis e intangíveis, principalmente aí nesse caso tangíveis. Eu atendo necessidades. Agora, além disso, esse é um primeiro nível de tratar a experiência do cliente. No outro nível, nós estamos falando nós somos uma empresa fácil de fazer negócio, né? Vocês têm muito contato com o mundo B2B, né? Boa parte dos fabricantes aqui, passarão a ter cada vez mais, alguns até com a rede, né? Com a sua rede de lojas próprias, a gente vê várias dessas boas e prestigiadas marcas aqui, entrando no consumidor final, enfim, mas nós somos fáceis de fazer negócio. Eu andei dando uma olhada, e vou mostrar isso para vocês, lá fora, ainda é meio estranho comprar colchão lá fora. Eu andei fazendo o meu dever de casa, estudando um pouco o setor de vocês. Vou passar isso rapidamente. Então, ser fácil. E depois, nós somos aprazíveis. Aprazíveis não é só para o parque da Disney, que, por excelência, oferece a melhor experiência, um benchmarking mundial. Mas nós somos aprazíveis, né? O cliente gosta de fazer negócio comigo. Nas minhas relações com business to business, no B2B, eu também tenho uma certa condição de ser aprazível, não só para o consumidor final. É bom fazer negócio com vocês, fabricantes de colchão? Bem, então, quanto mais nós atingimos o topo da pirâmide, mais centrados no cliente nós seremos. Muito bem. Essa ideia da experiência de compra no mundo online,
ela não vai acabar. Nós temos que ter essa centricidade no cliente e saber que, no mundo offline e no mundo online, nós vamos ter que trabalhar bem esses dois mundos integrados. O cliente se tornou omnichannel. O cliente quer comprar em vários canais, né? Muito bem. Mais alguns conceitos. Para a gente ser centrado no cliente, nós temos várias instâncias. A primeira é cultura. A nossa empresa tem cultura de cliente? Com certeza vocês têm cultura de produto, e uma boa cultura para fazer bons produtos. O quanto nós temos também uma cultura de cliente. Depois nós estamos falando de operações, desenvolvimento de produtos e serviços, uma camada de tecnologia que vai ajudar tanto para fazer o melhor colchão, do ponto de vista funcional, tecnológico, quanto para nos aproximar do consumidor final no mundo online. Essas são as 5 dimensões que a gente tem que trabalhar para ser uma empresa centrada no cliente, né? É uma jornada de todos na empresa, né? Lembro a vocês que ser uma empresa centrada no cliente vai muito além de simplesmente atender bem, né? A ideia é que todos os departamentos envolvidos, vejam só, nós estamos falando de várias áreas que precisam se envolver nessa jornada de tornar a empresa cada vez mais centrada no cliente. Começa com recursos humanos, cultura, passa por marketing, comunicação, tecnologia, produção, enfim, é uma tarefa de todos. Muito bem. Traz benefícios financeiros sermos cada vez mais uma empresa centrada no cliente, né? A ideia é de que isso aumenta a satisfação, você diminui churn, que é o que a gente chama de perda de cliente. Não existe nada mais nefasto para qualquer negócio, do ponto de vista de management, você perder clientes positivos, clientes que estão no azul, né? Então, quando a gente perde clientes, é muito nefasto do ponto de vista financeiro. Então, quando a gente investe nessa centricidade do cliente, nós aumentamos a sua satisfação, nós diminuímos churn e aumentamos receita. Do ponto de vista financeiro, o fluxo de caixa agradece, os acionistas agradecem. Muito bem. Colocar, então, o cliente no centro do negócio é uma grande jornada, um desafio que todas as empresas precisam vencer, né? Vejam bem, o mundo está caminhando, né? Nós estamos vendo aqui uma empresa de absoluto sucesso, junto com a Amazon, foram as 2 primeiras empresas, essa foi a primeira empresa a atingir $1 trilhão, né, no valor de mercado. Nós estamos falando de Apple, mas eu estou aproveitando o exemplo da Apple para falar que toda empresa tem dois andares, vamos dizer assim. Você tem um andar de cima, que é o que nós chamamos de upstream. O que se trabalha no upstream? No upstream nós trabalhamos produto, tecnologia. Vocês têm muita competência no upstream. Todos aqui, para começar o meu negócio, eu tenho que saber fazer bons colchões. Está lá em cima. Agora, a gente ganha a guerra, não é só em cima. A gente ganha a guerra embaixo, que é o que nós chamamos de downstream, né? Esse conceito do downstream, nós estamos falando em interação com o cliente, nós estamos falando em relacionamento, nós estamos falando em pós-venda, nós estamos falando num ciclo de compra que tem que se repetir. Enfim, fundamental. Até porque existem evidências econômicas que levam as empresas a mudar o centro da sua gravidade do upstream para o downstream. Imagina, você tem indústrias mais maduras, eu entendo que a indústria de colchões é uma indústria madura, né? Talvez para alguns segmentos ainda você tem que penetrar, enfim, mas é uma indústria madura. Essa indústria madura, ela começa a ter índices de produtividade cada vez maiores, você começa a ter uma absorção de custos fixos, então você não ganha o jogo mais em cima, você começa a ganhar o jogo embaixo. Coca-Cola não ganha o jogo no upstream, Coca-Cola ganha o jogo no pós-venda, Coca-Cola ganha o jogo em marketing, em branding, né? Tal como várias outras empresas, tal como a Apple. A Apple vai continuar fazendo bons produtos, mas ela ganha o jogo hoje na experiência que tem nas suas redes de loja, enfim. Então, você vai deslocando custos para o downstream. Vejam tênis, uma marca de tênis famosa, Nike, qualquer outra. A guerra não está no produto, a guerra está na experiência, em branding, em rede de distribuição, enfim, né? Então, forçosamente, a gente vai levando o centro de gravidade da empresa para o downstream, até porque a gente começa a colocar mais custo no downstream. Eu tenho que vencer o jogo no downstream. Muito bem. Algumas empresas best in class, que vocês conhecem, não dá para não citar quando a gente fala de experiência de consumidor, né? Nós estamos falando de uma empresa baseada em entertainment, nós estamos falando de Disney, ok, mas só para vocês entenderem em que nível que nós chegamos quando nós falamos de experiência no mundo Disney. Este é o parque mais famoso de Disney, né? Magic Kingdom. Esta é a rua principal,
para todos vocês que já foram lá. Você entra, você tem uma rótulazinha, você olha, o castelo está ao final daquela rua principal. A inclinação arquitetônica das casas, das construções, né, nessa avenida, que é a principal, foi feita de tal maneira que isso promove uma ilusão de ótica. Às 9 horas da manhã, quando eu olho para aquele castelo, ele está a 150 metros, em torno disso, ele parece que está a 250, está um pouco mais longe. 5 horas da tarde, todo mundo exausto, feliz, mas exausto, a família exausta, você está de costa para o castelo, você olha para a saída, a ilusão de ótica se revela o contrário, ele parece que está mais próximo. Uma empresa, para fazer isso, é uma empresa que se preocupa com o cliente. É uma empresa que se preocupa em ser excelente em experience. É uma empresa que tem senso de cliente. Ah, porque é Disney. Tá bom, mas se você está dentro de um hospital, qual é a experiência que você vai proporcionar que não é, ao contrário, um parque de diversão? Então, essa ideia de vocês colocarem no entorno do colchão tudo que existe de experiência nesse produto em que nós passamos pelo menos 1/3 da nossa vida em contato direto, não existe meio de comunicação mais direta com o teu mercado do que o teu produto. Esse é um ponto que vocês precisam entender. E vocês têm 30% do nosso tempo em conviver, em média, né? Algumas pessoas, talvez mais felizes, durmam mais, outras menos felizes, durmam menos, enfim. Mas, enfim, esse é um exemplo de uma empresa que tem esta missão, que é, em qualquer idade, nós vendemos felicidade. Então, para nós, um sorvete que cai ao chão no parque da Disney é um tremendo de um problema, porque, primeiro, alguém ficou triste, segundo, sujou o chão. Muito bem. Nós vamos falar rapidamente. A Amazon, esse é um dos centros de distribuição da Amazon em algum lugar do mundo. Nós estamos vendo aqui uma empresa que se propõe a ser a empresa mais centrada no cliente da face da Terra, de tal maneira a proporcionar a nós a oportunidade de procurar, encontrar e comprar qualquer coisa que nós queiramos comprar online. Esta é uma tremenda de uma visão. E a Amazon está chegando lá. Bem, já chegou em termos de velho capital, né, em termos de valor de mercado, mas nós estamos falando de uma empresa que ainda tem muito para fazer, porque é uma das empresas mais inteligentes do mundo. O próximo passo da Amazon, isso já é factível, ela vai nos mandar produtos sem que nós tenhamos pedido, porque ela sabe que eu quero aquele produto. Hoje ela já nos dá dicas, mas ela vai mandar, porque o risco das pessoas devolver vai ser mínimo, além de entrega por drones e outras cositas más. Muito bem. Mas ela se propõe, essa é uma outra empresa, né? O mundo vai continuar mudando e a Apple vai continuar sendo uma empresa comprometida em fazer great products. Este é o negócio da Apple, né? E a Apple é uma empresa muito tech e é uma empresa muito touch, né? Eu não estou aqui fazendo apologia da Apple, sou usuário de Apple, acho que até tardiamente me tornei usuário de Apple, mas depois que eu me tornei eu não quero sair mais. Mas vejam, eu vou dar algumas evidências para vocês. Essa é uma empresa que, inclusive, na prática, ela não faz muitas pesquisas, digamos, tradicionais com o consumidor, mas ela sabe fazer great products, que é o que a gente chama de wow products. Assim, wow, não precisa manual, até rimou. Aliás, se existe alguma coisa muito desinteressante no mundo, são os manuais de produto, não é isso? Então, a gente precisa entender isso. A Apple, ela, de fato, coloca o cliente no centro de tudo. Just in case, algum de vocês já ligou para o call center da Apple? Quem já teve alguma experiência de ligar? Foi boa a tua experiência? Se você pudesse me dar um adjetivo. Normalmente as pessoas dizem, foi extraordinária. Normalmente as pessoas dizem, fantástico. A menina calçou o meu sapato, ela foi humana. Ela se comprometeu a falar comigo no dia seguinte, falou, resolveu. Ela ficou triste porque o meu problema não foi resolvido. A Apple e a Amazon estão revendo um pouco o passo dos seus investimentos em chatbots. Porque vocês também já passaram por essa experiência infeliz de você ter um problema que é o item 9 e o robô do chatbot vai até o número 8. Esquece, acabou, não existe mais conversa. Então, a gente precisa ter esse lado tech e esse lado touch. Ainda há muito investimento em tecnologia avançada em contato com o cliente, mas investimento para baixar custo.
O que é importante sempre para qualquer negócio. Mas cuidado para a gente não tornar, primeiro, humanos robotizados. Hoje há muitos atendentes que são robotizados, pois não, senhor, ela quer te vender alguma coisa, ela está robotizada, pressionada por metas absurdas, enfim. E, ao mesmo tempo, as empresas querem humanizar robôs. As empresas mais sensíveis encontram como lidar bem com essas duas coisas, que são necessárias. Mas eu acredito muito, na era pós-digital, as empresas humanas vencerão, com uso intensivo de tecnologia. Muito bem. Por favor, eu recomendo, às vezes, nas minhas palestras e aulas, acordou triste, brigou com o namorado, está infeliz, liga para a Apple. Inventa um problema e liga para a Apple. Por favor, podem atender o meu pedido, vocês não vão se arrepender. Muito bem. Vocês têm um produto, eu sou muito leigo nesse assunto. Como consumidor, eu estou lá convivendo as minhas 8 horas, nos últimos tempos, bem menos do que isso, mas todos nós temos esse contato com esse produto. Eu andei fuçando na web e vi algumas coisas, trouxe só 2 aspectos aqui. Ainda nos Estados Unidos, a gente vê experiências que não são muito agradáveis, são coisas recentes. Né? Essa coisa de ser um pouco estranho comprar um colchão numa loja, quando deveria ser uma coisa extraordinária. Tá bom, por favor, eu acho que já existe, claro, eu andei vendo, no mundo existem lugares onde você descanse aqui durante um tempo, porque também não adianta eu descansar 5 minutos num colchão, testar, fazer aquele test drive, e se eu vou ficar 8 horas. Mas, enfim, pelo que eu li, ainda há muita coisa para se fazer no mundo offline. Né? Essa é uma outra... parece que ainda há um pouco daquela coisa, alguém está querendo me empurrar alguma coisa, e eu estou muito bem informado. Bem, são coisas do meu feeling apenas, eu não sou um insider na indústria, mas eu vejo que tem um caminho, né? E o caminho de vocês, cada vez mais se propor a falar direto com o consumidor, vocês vão entrar num mundo riquíssimo de oportunidades. Saibam disso. Muito bem. Finalmente, o nosso último tópico. Estamos no tempo, tranquilo? Ok, Adriana? Bem, eu já consegui negociar de 10 para 40 minutos, isso foi um grande avanço. Tá bom, brincadeira. Parece que eu ouvi um engano do nosso mestre de cerimônias. Boa voz, hein? Muito bem. Vamos lá. O consumidor da era 4.0. Quem é esse cara? Quem é esse... primeiro, essa criatura multifacetada, né? A gente tem algumas gerações, né, os millennials, centennials, a geração pós-millennials, nós temos os baby boomers, né, enfim, aqueles que nasceram no pós-guerra, a geração X, enfim. Né? Então, a primeira coisa que as empresas têm que começar a entender e aprender é o que chamamos de generation gap. As empresas precisam entender a lidar com esses gaps geracionais. E aquelas mais inteligentes e sensíveis estão fazendo bem essa mistura, colocando jovens, milênios, trabalhando junto com as pessoas de gerações, né, acima de 40, 50 anos. As grandes empresas, nós convivemos na Fundação Dom Cabral com muitas empresas no espectro aí de middle market, até empresas multinacionais, brasileiras e internacionais, enfim. Né? A gente vê hoje uma geração jovem assumindo o poder nas empresas, né? Vocês sabem disso, né? Executivos na faixa de 35 a 40 anos assumindo postos chaves, uma geração de cabeça muito boa, uma geração que não é workaholic, é uma geração que trabalha muito, mas preserva valores como família, enfim, resultados, enfim. Então, nós estamos vendo mudanças muito boas, eu vejo assim, de forma muito positiva isso. Vamos falar um pouquinho, então, desse consumidor. Né? Existe sempre o nosso olhar, nós somos competentes para olhar para os nossos clientes, entender os nossos clientes, ter sensibilidade para calçar os sapatos dos nossos clientes. E, por outro lado, existe o olhar do cliente. Né? Como é que é? Como é que o cliente vê o nosso produto?
Eu posso dizer para vocês que cada vez mais as pessoas verão menos produto e verão mais marca, verão mais propósito, verão mais aspectos ligados a triple bottom line, questões ligadas à sustentabilidade, que já é um viés do setor, vocês trabalham muito bem isso. Cada vez mais os consumidores valorizarão empresas com propósito, com causa. Vejo muitos milênios saindo, pulando de um galho para outro. A minha filha é assim, de 23 anos de idade. Se não tiver propósito, se os olhos dela não brilharem, ela não fica. E nenhum milênio fica. E, às vezes, com bons projetos na empresa. Os projetos estão bons, mas a empresa não tem o propósito que eu gostaria. Muito bem. Como é que é essa jornada do cliente? Nós estamos preparados para entender. Eu costumo comparar a jornada de cliente. Você vai sair para jantar, você está em casa e toma a decisão de sair. Como é que é essa jornada? Quais são os custos e riscos diretos e indiretos dessa antes, durante e depois? É preciso a gente entender bem, né, necessidades e expectativas latentes de clientes. As empresas mais competentes sabem fazer isso. Muito bem. É um quebra-cabeça muito dinâmico, porque o cliente é multifacetado. Hoje, um cidadão de 60 anos de idade, ele é extremamente ativo. As companhias aéreas não entendem isso, a legislação não entende e nos diz assim, né, aquela fila da melhor idade, que eu já posso usar, mas eu fico com vergonha de usar, confesso para vocês. Tá bom, eu tenho um cartãozinho lá, ouro, que me dá também uma certa comodidade, mas ainda que não tivesse, eu acho que eu ainda estou bem inteirinho para usar essa legislação dos 60 anos. Né? Enfim, porque nós somos muito multifacetados hoje. Né? A nossa expectativa de vida mudou muito. Eu me lembro, meu pai, com 40 anos de idade, era um homem velho à época. Né? Se fosse vivo hoje, teria 100 anos. Enfim, então a gente precisa entender esse quebra-cabeça e a gente... Como é que o meu colchão, o meu produto se encaixa nesse quebra-cabeça? O que as clientes estão buscando? O que a geração da terceira idade está buscando num colchão? As pessoas de outras gerações? É preciso a gente matar bem, solucionar bem esse quebra-cabeça. Mas o poder muda porque os consumidores estão conectados, essa hiperconexão muda, porque o paradigma que foi quebrado é muito simples, vocês sabem disso. Antigamente, a empresa, o locus do conhecimento, o locus da inovação, a empresa toda poderosa sabia tudo, e ela falava com milhões. Hoje, o que acontece é que milhões falam com milhões sobre a empresa. Isso muda completamente a perspectiva em marketing, a perspectiva de comunicação, a perspectiva de formação de branding, de marcas, porque hoje eu estou infeliz, eu boto no YouTube e milhares de pessoas vão ver. A Whirlpool, uma das empresas mais inovadoras do mundo, para citar ou para citar a Dell, se queiram também, uma empresa de reconhecida reputação e tecnologia avançada, essas empresas sofreram muito por conta de blogueiros que se viram na condição, porque eram consumidores dessa empresa. Né? Na Dell foi um blogueiro que teve uma experiência ruim de pós-venda, de manutenção com a Dell, e ele criou um movimento chamado Dell Hell. Foi só isso que ele fez. E um blogueiro super influente. A Dell teve que se reinventar depois disso, porque a ficha caiu e ela percebeu o quanto estava distante dos consumidores finais. E aqui no Brasil, a Whirlpool, né, na marca Brastemp, ela tem a marca Consul também, mas um consumidor Brastemp teve um problema que pode ocorrer de manutenção, e ele colocou uma faixa na porta da casa dele, foi para o YouTube e falou: a Brastemp acabou com a minha vida. É só isso. Então, enfim, o poder muda, os consumidores estão conectados. Né? Esse mundo de hoje é um mundo mais horizontal, menos verticalizado, isso muda relações de consumo, é um mundo mais inclusivo, né? E, finalmente, nós saímos do individual para o social, ou seja, nós estamos falando de consumidores que querem conversar uns com os outros. Eu quero falar do colchão, da boa compra que eu fiz, eu quero falar do carro que eu comprei, eu quero colocar uma selfie do restaurante onde eu estou, mas eu sou mais importante do que o restaurante. Se eu citar o restaurante,
nós vamos ganhar com isso, o restaurante vai ganhar. Mas eu sou mídia, eu sou conteúdo, eu sou gerador de conteúdo. Então, muda completamente, né? Então, as redes sociais, não conheço muito o trabalho, certamente tem bons trabalhos aqui de fabricantes em relação à conversa com os consumidores nas redes sociais, temos que incentivar isso. Muito bem. Este é o velho mundo do marketing. Continua funcionando? Continua, né? Atenção, interesse, decisão e ação. Nós vamos fazer muito, indústrias muito promocionais continuam fazendo isso nesse mar de ofertas que nós temos por aí. Não vamos abandonar este mundo totalmente, mas existe um mundo novo, por conta de toda essa transformação, né, que é o mundo onde a gente, primeiro, eu preciso dar consciência ao consumidor da minha marca, do meu propósito, dos meus produtos. Né? Vocês estão numa indústria madura, já é um ponto positivo, então nós estamos falando de primeiro aware. Depois, qual é o teu apelo? Qual é a tua relevância? Qual é o teu negócio, o teu propósito? Então, eu preciso ter apelo. Depois, eu preciso abrir uma perspectiva de diálogo para que o consumidor acione, faça perguntas, receba conteúdos, interaja. Hoje, primeiro, a gente entrega conteúdo, depois eu entrego produtos. Agir, e, finalmente, nós queremos que os consumidores sejam advogados da nossa marca. Este é um estágio, porque existe todo um ciclo de referendar toda essa jornada positiva ou não que nós passamos. Aquele velho mundo não morre, mas este é o mundo que as empresas vão ter que trabalhar, né, num looping virtuoso nas cadeias sociais, nas redes sociais. Muito bem. Entra em cena o marketing digital, né? Nós começamos a falar de marketing de conteúdo, né? O famoso inbound marketing. Eu imagino assim, vocês têm muito, e já falam, mas tem muito que falar sobre colchão com as pessoas. E aí, eu acho que coisas correlatas, como travesseiros e tudo mais, né? Enfim, e se vocês começarem a falar disso, vocês vão ver, e certamente aqui nós temos boas experiências já de fabricantes fazendo isso, com certeza, eu não tive tempo de pesquisar tudo que eu gostaria, mas esse é um mundo rico. Nós conseguiremos, cada vez mais, de forma exponencial, falar com o consumidor, porque o consumidor quer esse diálogo, ele quer, e ele tem muito a nos ensinar também. Tem muito a nos ensinar. Não há dúvida, invistam em content marketing, invistam em inbound marketing, invistam em conteúdo. É isso que as pessoas... Até porque eu, um cidadão comum, até então, previamente essa indústria nada conhecia, eu, antes de vir para cá, fiz meu dever de casa. Então, eu tenho total facilidade para fazer isso. Né? Muito bem. E eu estou me lembrando que tem algum tempo, já que eu não troco colchão, preciso começar a pensar nisso. Claro, eu acho que como eu, tem milhares de milhões de pessoas, estou pensando nisso, e falei, olha, comecei... Quer dizer, se alguém tivesse falado comigo, eu já teria feito isso. Esse impacto do digital, né, acaba alterando profundamente, né, comportamentos de compra. São novíssimos. Hoje, eu vou falar isso, nós somos mais infiéis, os consumidores são mais infiéis, para algumas categorias, então, absolutamente infiéis, por conta de várias facilidades, que a gente vai comentar rapidamente. Muito bem. Vejam este exemplo, que vocês vivenciam certamente. Né? É o que eu estou chamando de aves digitais migratórias. Né? Nós amamos Uber, depois veio o Cabify, e nós também passamos a usar Cabify. 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro, a primeira startup brasileira com 1 bilhão. Né? Mas, olha, se o Uber está com a sobretarifa, está cheia, automaticamente eu pulo para o Cabify ou para o 99 ou outra opção. Porque nós não temos nenhuma saudade daquela época onde a gente tinha que dar sinal na rua para chamar um táxi e tal, e a gente não era bem atendido. E agora também os táxis branquinhos, amarelinhos, estão ótimos com a gente, estão nos dando balinha, aguinha, estão mais sensíveis, conversam mais. O pessoal mudou, até custaram a entender que não adiantava bater no Uber. Uma vez eu fui dar uma palestra no setor de cooperativismo, e tinha lá cooperativas de transporte, fui convidado, eu falei, eu vou, mas eu vou falar de Uber. Foi naquela época que a coisa estava...
Então, é isso, gente, o desenvolvimento do capitalismo, está lá escrito, lá, Schumpeter, nós estamos falando de 1950, nós estamos falando de destruição criativa, a destruição criativa, que vem o empreendedorismo gerando inovação, o capitalismo se desenvolve pelo ciclo de desenvolvimento econômico. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo não acabará por falta de petróleo. Mas, por favor, permaneçam com a era dos colchões, sem digitalização extrema. Colchão é muito bom, ok? Mas nós somos digitais migratórios, essa é a verdade. Claro, a minha relação com o Uber é diferente da minha relação com a marca de colchão, não tem dúvida, é uma categoria diferente. Mas eu entendo que as pessoas vão se apegar mais a algumas coisas extras e que poderão fazê-las mudar de marca. Claro que o meu ciclo de compra de um colchão é bastante diferente de uma categoria de produto de emergência ou de necessidade imediata. Mas, enfim, temos que tomar cuidado isso. Fidelizar clientes para qualquer categoria não é fácil. Muito bem. Esses nativos digitais, que são os centennials, essa turma que vai mandar no mundo, essa turma que vai mandar nas empresas, essa turma vai escolher colchões também para comprar, porque essa turma vai ter um ciclo de compra. Essa turma do Spotify. O que é o Spotify, senão eu sou muito social, eu quero, mas eu quero também o meu setlist, mas eu quero conhecer o teu setlist também. Eu parei de comprar CD porque a minha filha começou a falar, pai, não dá, eu estou com vergonha mais de falar com os outros que você está comprando CD, Spotify. E depois a ficha cai, a gente entende, e entra e não sai mais. Muito bem. O que mais? Brands like a Humans. Esse é o último livro do professor Kotler, eu estou me baseando um pouco nele, o Marketing 4.0. Ele fala muito assim, as marcas como pessoas. Porque, com esse avanço do digital, o desafio para as marcas é levarem mensagens cada vez mais humanizadas. Cidades grandes alienam as pessoas, a verdade é essa. Nas cidades pequenas ou no interior, também as pessoas estão começando a ficar muito envolvidas com esse digital, com o WhatsApp. A minha mãe está com 88 anos de idade, não me deu sossego enquanto eu não botei um técnico de computador para... Comprou o celular e falou, agora eu quero o WhatsApp, depois do WhatsApp ela quer curso de computador, e ela já está com os grupos dela, enfim, a vovó não vai mais na festa de aniversário do netinho, ela manda para ele um WhatsApp, Fred, te amo, estou aqui em Salvador, terceira idade é ótimo, Cialis, 36 horas de duração, não é isso? Então, a vida é bela. Ou seja, as marcas precisam entender essa mudança e serem mais humanas na conversa com seus consumidores. O que mais? Qual é o seu wow factor? Qual é a sua cereja do bolo? Onde está a sua diferença? Dá para fazer isso em colchão? Tremendamente. Pelo pouco que eu conheço de colchão, eu tenho vários atributos funcionais em colchão, vários, maravilhosos. Isso é um pouco disso, é o wow factor. O outro wow factor é a experiência na loja. Como é que é essa experiência na loja? Ela foi fantástica. O pós-venda é fantástico. A entrega é fantástica. Outro dia, por coincidência, conversando com um empresário do interior de Minas, ele esteve no meu escritório em Belo Horizonte por um trabalho, e ele estava de passagem vindo de um seminário em São Paulo. E ele resolveu comprar um colchão. Não sei muito detalhe, agora eu poderia ter curiosidade qual foi o colchão que ele comprou, mas ele comprou um colchão e foi entregue em 1 hora para ele em São Paulo. Ele comprou no Marketplace. Foi entregue em 1 hora. E ele estava de caminhonete, estava numa caminhonete grande, e ele botou o colchão lá e já trouxe o colchão. Logística. Logística pode ser um wow factor. Pessoas, wow factor. O teu produto, wow factor. Onde estão as tuas cerejas do bolo? Muito bem. Nós nunca tivemos tanta oportunidade nesse mundo 4.0 de impactar as pessoas no momento certo, o impacto certo. A pessoa exatamente que nós queremos, que cada um de nós tem um IP que nos identifica na web, e com um custo exato, na medida do meu orçamento, e se eu quiser investir mais ou menos, enfim. Então, esses 4 elementos revolucionam as estratégias de comunicação para várias indústrias. E aqui vale setores como vocês de indústria de produtos tangíveis e vale, naturalmente, para empresas de serviço. Então, a gente precisa pensar nisso aí, nesses 4 elementos, e entrar nesse mundo 4.0 da comunicação, como, de fato, muitas empresas aqui já entraram, com certeza, de forma bastante consistente.
Muito bem. Finalmente, esses 4 Fs que o professor Kotler fala, que eu gosto muito, nós estamos capazes de criar, conquistar friends, dentro de um conceito de families, né? O conceito de redes sociais traz muito essa ideia, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma rede. Nós temos fãs. Repare os consumidores de Nubank, eventualmente tem alguns aqui. Eles são fãs no Nubank. E o Nubank faz por onde? Há uma história, já circula nas redes sociais, uma consumidora ligou porque o cachorro dela tinha comido o seu roxinho, o seu cartãozinho. A menina, por favor, senhora, vamos providenciar o seu cartão. E junto com o cartão ela mandou uma caixinha com um lacinho, um osso para o cachorro da consumidora. Essa mulher nunca mais vai mudar de marca, porque ela recebeu um ossinho para o seu cachorro. Agora, a atendente no Nubank faz isso porque o Nubank tem cultura de cliente. Reparem a comunicação de Nubank. Nós estamos aqui para empoderar os nossos consumidores através de facilidades, rapidez, um processo enxuto, baixos custos, enfim, né? Friends, families, fans e followers, seguidores, engajamento, o quanto a tua marca engaja nesse mundo 4.0. Muito bem, finalmente, e daí? Né? Mais 5 slides, estamos terminando. Oi, tá bom. O consumidor vai continuar mudando, estejam atentos para isso, para entender cada vez mais essas mudanças, que são muito céleres. Gosto muito dessa frase do bom e velho Peter Drucker. Eu pesquiso proatividade de mercado há muitos anos, há pelo menos 10 anos, entender as empresas que se antecipam. Não há como a gente ter essa perspectiva senão de antecipar o futuro, inovação e antecipação de futuro. Aí vem uma frase pouco acadêmica do nosso querido Milor Fernandes: cuidado, o futuro te atropela. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, ter mecanismos, né, de antecipação de mercado. Eu acredito muito nas empresas que são capazes de se antecipar. Se antecipem e comecem a falar com os clientes aquilo que eles querem ouvir, antes de que eles peçam. Se antecipem, antecipação de mercado. Muito bem? Não dá mais para a gente confiar numa matriz SWOT. Matriz SWOT envelhece por hora. É preciso ter radares muito calibrados para você entender por hora o que está acontecendo com a tua marca, o que está acontecendo com os seus consumidores. Novas tecnologias estão surgindo agora em Nova York. Outra mudança que aconteceu é preciso ter inteligência artificial para trabalhar com essa captura de informações em tempo real. Ok? Muito bem. Usem, tanto quanto possível, o Waze e menos GPS. Porque o GPS é reativo, você não se perde com o GPS, mas com o Waze você muda a rota quando tem que mudar, porque ele age por... O Waze é proativo, o GPS é reativo. Muito bem, fechando. Não dá para esperar, eu gosto muito dessa frase, real time is too late, a gente precisa correr. Com isso, a gente precisa... Não podemos perder. Antigamente, em Minas, a gente falava, vai perder o bonde. Agora, se a gente perde, meus amigos, o trem é bala. A reação tardia é muito nefasta para qualquer negócio. Portanto, senso de urgência. E para fechar dentro da nossa temática e das perspectivas que vocês estão cavando, eu não poderia deixar de dizer isso. Senso de cliente. Produto, vocês já conhecem muito bem. Uma indústria nota 10, pela sua importância, pelos produtos que faz. Senso de cliente. Vocês vão ganhar o jogo com senso de cliente. Muito bem. Agradeço aqui, vocês me acham nas redes. Agradeço mais uma vez em nome da Fundação Dom Cabral. Um prazer, uma honra para nós estar num evento tão relevante como esse, numa indústria tão relevante. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para alguma pergunta. Ok? Desculpa pelo tempo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o professor Leonardo Araújo pelas palavras, em nome da Abicol, falar um pouco da indústria 4.0, que é um tema de extrema importância no cotidiano e na vida de toda a indústria e todo o varejo. Então, agradeço as palavras pela instituição. Agora, dando sequência pelas perguntas, eu queria começar com a primeira, para a gente falar um pouquinho da indústria do 4.0. Professor, eu queria só uma posição sobre como cliente, como consumidor, como usuário de colchões, você vê a curto, a médio ou a longo prazo esse momento aí, omnichannel, do full commerce,
quando a gente integra todo o marketplace na vida do consumidor, setor específico colchões, você vê isso mais a curto, médio ou a longo prazo? Pensando especificamente mais no nosso segmento, professor. Existem algumas perguntas que são, a gente diz assim, valem $1 milhão ou mais, né? E, de fato, veja, eu não conheço toda a estrutura da vossa indústria, mas a gente percebe assim, né? Eu tenho uma instância que é produto, muito bem. Eu tenho uma instância que é o momento da compra, e aí eu estou falando muito da experiência offline e na experiência online. Eu vejo, e um pós-venda que eu também não conheço detalhes. Eu acho que todas essas três instâncias são muito importantes. O que a gente está vendo no mundo é o seguinte, esse exemplo que eu dei de um colchão entregue em 1 hora, né? Eu acho que tem um fator aí logístico que eu entendo que está muito, uma preocupação de vocês. Uma outra coisa, os marketplaces estão cada vez mais tomando conta de muitos negócios. Aí nós vamos ter que olhar, assim, vocês aqui, dirigentes, fabricantes e tal, qual é o melhor modelo de negócio que pode responder do ponto de vista de rentabilidade para o meu negócio. Então, ok, eu fabrico colchões, eu entrego como? Eu vou para go-to-market de que maneira? Então, tem muita coisa mudando. Para vocês terem uma ideia, há 2 meses atrás, eu estava num grupo de inovação, num trabalho no Luiza Labs, e no final do trabalho, a Luísa Trajano foi lá para dar um alô para a turma, ela é muito simpática e tal, e foi conversar um pouco com a turma. Ela disse assim, né? Olha, o meu filho, o Frederico, que assumiu o negócio, o maior desejo estratégico, quer dizer, porque a estratégia do Magazine passa por isso, o desejo estratégico do Frederico é ser o maior marketplace do Brasil de maneira agressiva. E se a gente olhar os resultados de Magazine Luiza, em comparação com a média do setor, ele vem entregando resultados bastante consistentes em comparação com a média. Ou seja, ele está combinando bem o online e o offline. Então, meu caro, o consumidor é omnichannel. Então, a gente precisa se atentar para isso, porque isso muda as perspectivas do nosso negócio. Então, eu vejo assim, inevitavelmente, vocês já sabem disso, os empresários que estão aqui presentes já sabem qual vai ser o melhor modelo de negócio que vai responder àquela rentabilidade que a gente deseja para ter retornos, né, cada vez mais relevantes. Então, eu imagino assim, eu acho que é menos do que médio prazo. Eu acho que é curto prazo a gente olhar essa perspectiva. Muito obrigado, professor. Não sei se tenho ousadia de responder de uma maneira tão complexa uma pergunta, né, de uma maneira tão completa uma pergunta complexa, mas eu vejo que é no curto prazo. Não, excelente, muito obrigado. Dando sequência, está aberta a perguntas. Quem tem perguntas aí para o professor? Então, gente, encerrando então a parte de perguntas, eu agradeço, professor, a presença, a participação e daremos sequência aí ao nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, um prazerão estar aqui.